Reis 17, todos acharam? O que eu quero falar com você na reunião de hoje? Hoje eu quero falar sobre o cansaço espiritual, o desgaste. Qual o cuidado que eu e você temos que tomar para que não haja na nossa vida esse desgaste, esse cansaço espiritual? As pessoas muitas vezes confundem o cansaço físico com o cansaço espiritual. Quando nós cansamos no corpo ou fisicamente, basta então nós pararmos. A gente para, dá uma pausa, descansa. A pessoa tira férias, vai para a praia, vai para algum lugar legal, vai para a casa da família, vai para o interior, algum local. Você parou, você está cansado fisicamente, você tira uma boa noite de sono, tira um dia de descanso, um dia de folga, você melhora. Ok, esse é o físico. E o que fazer quando o nosso cansaço não é físico? Ele é espiritual. Ele não é físico. E às vezes nós estamos confundindo. Quando espiritualmente estamos ficando desgastados e cansados, algumas coisas começam a nos acometer, nos abater. Às vezes a pessoa fica ansiosa, a pessoa pode dar uma depressão, pode dar uma tristeza, pode dar até um pânico, a pessoa pode ficar completamente desanimada espiritualmente. Às vezes estamos passando por lutas, tem vindo uma opressão e a pessoa está desgastando. Normalmente ela confunde com o físico. E ela começa a parar, desistir e desanimar. Às vezes a pessoa desiste daquilo que Deus tinha para ela, do chamado, do ministério, do propósito, porque ela confunde com o físico. Ela acha que tem que sair da obra, a pessoa acha que tem que parar para ela melhorar. E eu quero te mostrar o contrário. Nós vamos entrar aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Reis 17, nós vamos falar sobre um homem de Deus, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O nome desse homem é Elias. Primeiro, eu vou começar te mostrando o que o Elias fez, para depois falar do desgaste espiritual. Primeiro eu vou começar a te mostrar as grandes coisas que você vê o Elias fazer. Você vai ver comigo agora experiências que o Elias viveu com Deus, coisas que só uma pessoa que realmente é de fé conseguiria viver. E depois você vai ver o mesmo homem espiritualmente desanimado, desgastado, esmurecido, para baixo, querendo parar, o mesmo que você vai ver agora. 1 Reis 17, versículo 1. O que diz a nossa Bíblia? Vamos lá? Então, diz a Bíblia, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Isso aqui é muito importante você anotar, vou até sublinhar na minha, que eu não tinha sublinhado aqui ainda. Mas ele disse assim, ó, perante cuja face eu estou. Então observa que ele estava bem na presença de Deus. Vamos lá? Perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeira coisa, primeiro milagre, primeira experiência que esse grande homem teve com Deus foi: ele chega diante do rei, a autoridade máxima da nação, e ele diz: não vai chover até eu dar a minha palavra. Enquanto eu não der a minha palavra, não vai cair chuva nesse lugar. Olha a primeira experiência que ele teve com Deus. E o que aconteceu? Capítulo 18, versículo 1. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe. O que diz a Bíblia? Porque eu darei chuva sobre a terra. Se cumpriu a profecia. Mais de 3 anos sem chover na nação de Israel. Irmão, para fazer isso você tem que ter fé. E ele disse: eu estou andando diante da face do Senhor. Você teria coragem de chegar no prefeito da sua cidade? Eu não sei se ele é crente, se ele não é crente, se ele é cristão, se ele não é cristão, não faço nem ideia. Mas se você que está aí agora me assistindo, acompanhando, você teria coragem de chegar no prefeito da sua cidade, olhar para ele e dizer: eu quero marcar um horário com o prefeito, eu sou fulano de tal e quero que ele me atenda? E porventura, se der o caso do prefeito te atender, você chegar para ele, olhar nos olhos dele e falar: senhor prefeito, eu estou aqui enviado por Deus dizendo que não vai chover mais nessa cidade, porque o Senhor está servindo e adorando a outros deuses, e o Deus que criou os céus e a terra mandou te dizer: não vai cair uma gota de chuva até que eu dê a palavra. Você faria isso? Você faria isso, pessoal?
Pastor, não sei, tem que ter coragem, né? Tem que ter fé. Esse homem era um homem de Deus. E não choveu até ele dizer que iria chover. 3 anos e tanto. O que aconteceu? Aconteceu que o rei começou, no início não deu bola. Você é mais um fanático louco, tá lendo a Bíblia, esses crentes maluco. Você é maluco mesmo. Leu demais as escrituras, está delirando. Não deu bola. Começou então o tempo a passar. A chuva não caía. A chuva não vinha, nada acontecia, não caía chuva, nada. E o que aconteceu? O rei começou, vou ter que ir atrás desse homem. Deus mandou ele se esconder próximo ao ribeiro. E agora ele vai ter mais uma experiência com Deus. Qual é a próxima experiência? Vamos lá? Capítulo de número 17, versículo 4, diz assim, 17:4. E há de ser que beberás do ribeiro, Deus falando com Elias, e eu tenho ordenado aos corvos que ali façam o que, pessoal? Te sustentem. Olha que milagre. O Elias foi para o ribeiro, ele bebia da água, e Deus mandava os corvos pegarem carne e trazerem a carne para quem? Para o Elias. Pegar comida e trazer comida e entregar para o Elias. O corvo entregava comida. Olha que coisa incrível, o corvo entregava carne para ele. Olha a experiência que ele viveu com Deus. Deus supriu todas as necessidades dele. É uma experiência que ele teve muito incrível. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O corvo, ele come o que, pessoal? Carne, carniça, um animal que morreu. Você imagina o corvo, se ele pega a carne na boca, o que ele faz? Ele come. Mas o corvo botava a carne na boca, sentia o gosto da carne, mas ele não comia, ele entregava para o profeta. Olha a experiência que o profeta teve com Deus. Você imaginou a gente fazer isso contigo? Pegar uma costelinha bem assada, com um ossinho assim, sabe, macia, quase desmanchando, um tempero maravilhoso, com uma gordurinha, pouca coisa, nem dá para falar que vai dar fome. E daí a gente bota na sua boca e fala: você vai ter que caminhar daqui até o imigrante lá, até a BR, sem comer essa costela, com ela dentro da tua boca, tu vai entregar para alguém. Você chegaria lá com a costela? Na boca ou no estômago? Amém? Se botasse ela na sua boca, saborosa, sabe? Vamos dizer que faz 1 mês você não come carne, a gente bota uma costelinha saborosa na sua boca e diz: você vai até a BR caminhando ali, vai dar 30 minutos, você não pode comer essa costela. Irmão, aquilo foi uma experiência que ele teve com Deus. O rei começou a perseguir tanto o profeta, que Deus vai levar ele até outra experiência maior ainda. Deus tira ele da nação de Israel e leva ele até Serepta de Sidom, a casa de uma viúva. A viúva estava quase passando necessidade, era o último pouco de farinha, o restinho da farinha, o restinho do azeite. O profeta chega lá e profetiza, e ele vê o Deus da multiplicação. Olha as experiências. Primeiro eu estou te mostrando experiência para depois falar do desgaste. Vamos lá, no mesmo capítulo 17, versículo 14. Olha a próxima experiência que esse profeta, homem de Deus, vai ter com o Senhor. Porque assim diz o Senhor, 17:14, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olha a experiência. Você sabe o que aconteceu? Durante todo o tempo que ele ficou na casa da viúva, nunca faltou comida, porque Deus fazia a farinha se multiplicar e fazia o azeite se multiplicar. Não tinha como plantar oliveira para ter azeite, não tinha como plantar o trigo para ter farinha, mas Deus fez o que a mulher tinha no reservatório dela nunca acabar. Ela ia lá, pegava um pouco de farinha, quando ela voltava, aquilo lá crescia, não acabava nunca a farinha. Ele viveu um grande milagre, e não só esse milagre, o filho dessa mulher adoeceu, e ele fez uma oração e ressuscitou o rapaz. Olha as experiências que esse homem teve com Deus, olha tudo que ele viveu. Qual foi a outra experiência que ele teve? Ele orou para a chuva voltar, ele orou para o fogo do céu descer. Vamos lá, capítulo 18, versículo 38. Ele vai vencer agora 450 profetas de Baal. Ele vai orar e vai descer fogo do céu. Olha as experiências que esse profeta teve. Já vamos entrar no desgaste para você entender melhor a mensagem de hoje. 1 Reis 18, versículo 38. Vamos todo mundo junto com o pastor. O que diz a Bíblia? Então, olha o texto: caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó
e ainda lambeu a água que estava onde, pessoal? No rego. A Bíblia diz que ele molhou o holocausto. E sabe o que aconteceu? O homem clamou e desceu fogo do céu. Você já orou e viu o fogo do céu descer? Nenhum de nós tivemos a experiência que esse homem teve com Deus. Fogo do céu desceu e comeu tudo que tinha lá. Que todo aquele povo começou a acreditar que só o Senhor é Deus, por causa das experiências. E o que vai acontecer? É quase inacreditável. Uma mulher, olha tudo que esse homem viveu. Agora uma mulher vai ameaçar ele. A Bíblia diz que ele vai fugir, vai deitar debaixo de uma árvore e ele vai pedir para morrer. Aí nós começamos a pensar, como que isso é possível? Acabamos de ver tudo que esse homem fez, coisas que só são feitas pela fé. E não é ter pouca fé, tem que ter o quê, pessoal? Uma fé diferenciada. E olha tudo que ele fez, só que a gente não consegue entender. Vamos olhar ele fugindo, versículo 1 do capítulo 19. Agora eu estou entrando na mensagem para você me compreender. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Versículo 3, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que quem, pessoal? Que os meus pais. Quando ele disse já basta, ele está dizendo: Deus, eu estou desistindo do ministério, bota alguém no meu lugar, não quero mais ser profeta, eu estou cansado. Irmão, primeira coisa que nós temos que começar a notar: há um desgaste espiritual quando nós começamos a enfrentar uma luta atrás da outra, um problema atrás do outro. Eu não sei como foi o seu ano que passou, mas às vezes a gente começa a enfrentar uma batalha atrás da outra, uma luta atrás da outra, um problema atrás do outro. Quando não é um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema financeiro, é um problema no trabalho, é um problema aqui, é um problema com o vizinho, é um problema com o parente, e começa uma luta, uma opressão, às vezes nos pensamentos, nas emoções. Ele começou a enfrentar uma luta atrás da outra, ele teve experiências incríveis, só que chegou um ponto que espiritualmente ele estava desgastado, espiritualmente ele estava cansado. O que eu quero que você bote no coração é: quanto maior a luta, mais você precisa buscar. Quanto maior a batalha, mais eu preciso me fortalecer, para que não aconteça comigo o que aconteceu com Elias, um grande homem de Deus. Mas como é que eu consigo perceber que ele já está se desgastando espiritualmente? Primeiro, quantas vezes ele orou para a chuva parar? Uma. Quantas vezes ele orou para o fogo cair do céu? Uma. Depois, quando ele teve que orar para a chuva voltar, quantas vezes ele orou? 7. Você já vê que a coisa mudou. Antes, na primeira oração, Deus já respondia. Agora, quantas vezes ele teve que orar para ser respondido? 7. Para ver uma pequena nuvem. Você vê que a coisa já começou a mudar? A comunhão já não é mais a mesma. Antes ele orava uma vez, caía fogo do céu, parava de chover. Agora Deus diz: vai lá e manda vir a chuva. Quantas vezes ele orou? 7. Já começamos a ver que a vida dele está mudando. Aí ele chega diante da Jezabel e ele fica com medo da mulher, e observa que não foi ela mandou o mensageiro. Você tem que tomar cuidado. Quando você não está bem espiritualmente, o diabo sempre manda alguém até você. Sai da igreja, desiste da obra. É assim. Cuidado com os mensageiros do diabo, que às vezes vão aparecer quando o diabo perceber que você não está bem espiritualmente. Qual foi a atitude dele? Ele se isolou, ele se afastou do moço que era o obreiro dele, e ele foi para o deserto, deitou debaixo de uma árvore. Esse é o nosso problema. A gente confunde o desgaste físico com espiritual, espiritual com físico. O problema dele não era físico, era espiritual, porque ele deitou debaixo de uma árvore, ele se isolou. Às vezes a pessoa diz: pastor, a minha vontade é sumir, ir para longe de todo mundo, desaparecer, ir para um lugar que a minha família, ninguém vai me ver. Foi o que o profeta fez. Abandonou o jovem, se largou todo mundo, foi para o deserto, parou debaixo de uma, sumiu, mas não solucionou o problema dele, porque o problema dele não era cansaço físico, era o quê? Espiritual. E é isso que você precisa. Você não está entendendo, tem que se renovar. Cuidado com a decisão que você toma quando você está cansado, porque ele decidiu abandonar o ministério, e Deus ouviu ele
e colocou alguém no lugar dele. Você sabe que às vezes a gente conheceu homens de Deus que eram bênçãos, às vezes um pastor, uma pastora que você conheceu, que realmente era uma grande pessoa de Deus, abençoou muito você, mas que você olha hoje, às vezes não está mais na obra, não está mais no ministério. Por quê? Porque a pessoa foi se desgastando espiritualmente, não percebeu, confundiu o espiritual com o físico e achou que parando de fazer a obra, que abandonando tudo, a pessoa ia se recuperar. E não. Às vezes o obreiro era uma bênção, mas pensou que tinha que sair da obra, abandonar tudo para se melhorar, porque achava que era físico. Não, eu estou sobrecarregado, é muita coisa, eu estou cansado. Você está tomando a decisão errada. Essa é a decisão que o diabo quer, que você largue tudo. O cansaço físico, eu paro. O espiritual, não adianta parar. O problema dele era espiritual. Olha o que Deus fez com ele para ele se levantar. Versículo de número 5, vamos lá? E ele deitou-se e ele dormiu debaixo do zimbro. Olha como não era físico, porque o físico você dorme, você se recupera. E eis que então o anjo tocou ele e lhe disse, o que o anjo disse para ele? Lê comigo, levanta-te e come. Irmão, quando eu estou cansado espiritualmente, não é para parar, não é para abandonar. Às vezes a gente abandona o emprego, mas não é físico. Depois que você sai do emprego e passa essas emoções, a pessoa, ai meu Deus, que decisão errada, por que eu saí desse emprego? Às vezes a gente só acorda depois da decisão errada, porque confundiu o espiritual com o físico. Qual era o problema dele? Ele precisa se alimentar. Deus disse, Elias, você tem que comer, se fortalecer espiritualmente. O teu problema não é físico. Tu abandonou o jovem, quer abandonar o ministério, foi para o deserto, está aí debaixo de uma árvore dormindo, e tu não te recuperou, porque não é físico. Quando é espiritual, não adianta largar tudo, não larga nada. O que tu tem que fazer é buscar mais ainda. Isso é o que vai te levantar. Aí diz aqui no 6, e ele olhou, e na cabeceira dele estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Ele comeu e bebeu, e o que ele fez? Tornou, porque ele estava tão desgastado espiritualmente, tão enfraquecido espiritualmente, que só um pouco de comida espiritual, do alimento que Deus deu, não adiantou. Ele tinha que se alimentar mais. E às vezes, eu tenho que vir mais na igreja, eu tenho que tirar mais tempo para orar, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que ler mais a Bíblia. Você está enfrentando a batalha, tem que buscar mais ainda. Quanto maior a batalha, maior ainda tem que ser a tua busca. E Deus vai alimentar ele de novo. Vamos lá, verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, que o anjo disse para ele, faz o quê? Levanta e come, porque muito comprido te será o que, pessoal? O caminho. Deus estava dizendo, Elias, eu tenho muito para fazer na tua vida, o teu caminho é comprido, Elias, teu ministério não acabou, não desiste, te alimenta, Elias, se fortalece. Às vezes é tanta luta, é tanta coisa, a gente quer abraçar o mundo inteiro que a gente esquece de buscar Deus. A gente esquece de buscar, acha que a unção é infinita, e a unção precisa ser reposta, e eu preciso buscar. Eu preciso me fortalecer. É que nem o celular, está acabando a bateria, a gente bota ele aonde? Na tomada. Então eu estou enfrentando luta, eu estou batalhando, eu estou dando palavra, eu estou ajudando, eu estou orando, eu estou entrando. Mas qual é o dia que eu vou me carregar? Que eu vou me fortalecer? Foi o que aconteceu com Elias, foi tanta luta e ele, em vez de se fortalecer, não foi. Agora Deus deu alimento, e é esse alimento que a gente precisa, o espiritual, que vem direto do céu para nós. Aquele culto que a gente vai, o pastor prega, nem sabe da nossa vida, mas o que ele fala parece que alguém contou a nossa vida. O pastor, às vezes parece até que o pastor está falando só para nós. Esse alimento que vem direto do céu é o alimento que vai dar força, é o alimento que a gente precisa. É essa palavra, a revelação que a gente precisa colocar no coração, é isso que nos fortalece. Aí diz o 8, o que ele fez depois que ele se alimentou? Leia comigo o 8. Ele levantou-se. Você está caído, está desanimado, pastor, estou numa fraqueza, negócio, às vezes é espiritual. Se for físico, uma boa noite de sono resolve. Se uma boa noite de sono não resolveu, se férias não resolveram, teu problema não é físico, teu problema é espiritual. Você precisa buscar mais. Não adianta parar, não adianta largar tudo, não adianta chutar o balde. Adianta se fortalecer e se alimentar. E ele levantou, versículo 8, vamos lá? E ele levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, viu como ele precisava se alimentar? Olha o que ele fez, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de quem? Você vê que fraco, você vai para o lugar errado. Fortalecido, você vai até o monte de Deus. Fraco, ele foi para o deserto. Fortalecido, ele foi para o monte de Deus. Fraco, tomamos as decisões erradas. Não tome decisão nenhuma cansado, porque
porque tu vai tomar a decisão errada. E ele tomou a decisão de desistir do ministério. E Deus respeita a tua decisão. Olha o que ele fez. Versículo 15, vamos lá. Diz aqui: o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninzi, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá. Olha o que Deus falou: ungirás profeta em teu lugar. Deus falou: vou botar alguém. Tu está desistindo, eu não queria. Teu caminho ainda é comprido, mas tu está desistindo, vou botar alguém. E botou alguém que fez o dobro do que ele fez. Não tome decisão nenhuma na sua vida cansado. Você está cansado? Não é hora de desanimar, de desistir. É hora de buscar o Senhor e se fortalecer. Isaías capítulo 40. Vamos lá comigo. Antigo Testamento também. Isaías 40, todos acharam? Versículo 28, leia com o pastor, que diz a Bíblia Sagrada: não sabes e não ouvistes que o Senhor, o eterno Deus, Isaías 40, 28, diz assim, ó: o Criador dos confins da terra, o que diz a Bíblia? Não se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. 29, leia com o pastor, igreja: ele dá vigor ao cansado. Você está cansado? Não é hora de desistir, é hora de buscar mais. Não desista do casamento, da família, do trabalho, do negócio que Deus te deu, do chamado. Busca mais, se fortaleça, chega diante de Deus: Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Você está cansado? Ah, pastor, eu estou cansado. Deus, o Senhor é aquele que dá vigor ao cansado. Eu sou cansado hoje, o Senhor pode me dar vigor, o Senhor pode me ajudar. Chega diante dele, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus. E olha o que ele diz: ele dá vigor ao cansado. E o que mais que ele faz? E ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor, eu estou zerado, eu não tenho força para mais nada. Chega diante de Deus, você entra zerado, você vai sair 100%. Ele disse que ele vai multiplicar a força de quem não tem mais nada, de quem já estava decidido a desistir. Então não é hora de desistir, é hora de buscar. O Elias não precisava parar, se isolar. Para com isso, se isolar é coisa do diabo para a tua vida. Isolado é aí que o diabo trabalha na tua mente. Não abandona as pessoas de Deus que estão andando contigo, anda junto com elas, porque elas vão te dar um conselho bom. Não é para fazer isso. Ele abandonou o rapaz, abandonou tudo. Aí diz aqui o 30: os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente farão o quê? Cairão. Agora o 31, mas os que esperam no Senhor. O que nós vamos fazer quando a gente busca a Deus? Busca, meu irmão, dobra o joelho, ora todo dia, tira um tempo, não pede nada, bota um louvor e fica só adorando, chora, busca, te envolve. Olha o que diz: renovarão as suas forças. Está cansado? Se renova. Está cansado? Busca mais. Do que você está cansado? Se fortalece, meu irmão. Se renova, tire tempo para orar. Leia aqui: renovarão as suas forças e subirão com asas como quem? A águia, ela voa acima da tempestade. Quando nós buscamos a Deus, podemos estar passando pelos piores problemas. Alguém vai olhar e vai dizer: mas como é que tu ainda está sorrindo? Como é que tu ainda está feliz? Como é que tu ainda não desistiu depois de tudo que tu está passando? Porque eu busco a Deus, e quando eu busco a Deus, Ele me renova e eu vou acima do quê? Dos problemas. Não é hora de parar. O que o Elias precisava era se alimentar. O problema dele não era físico, era espiritual. Talvez tu quer chutar o balde, largar tudo. Pastor, eu quero pegar a mala e sumir. Tem gente que fala isso dentro de casa, né? Quero sumir, pastor. Tu não precisa sumir, tu precisa buscar mais. Tu precisa te fortalecer, se envolver com Deus. Se tu fizer isso, esse problema não te atinge. Se o problema está te atingindo, é porque tu não tem asas como águia. E se eu não tenho asas como águia, é porque está faltando buscar o Senhor para Ele me renovar e me dar asas de águia. Para mim está acima do problema eles não me atingirem. Continua comigo. Aí diz o texto, vamos lá: e renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Era o que o Elias precisava. Não era desistir do ministério,
era se renovar. Salmo 91, volta um pouquinho para trás, vamos lá. Olha o que diz o texto sagrado. Tem gente que sabe até de cor o versículo que nós vamos ler agora. Então cuidado com o cansaço espiritual, às vezes confundimos ele com o físico. Aí a gente quer largar tudo, se isolar, desistir, não retroceda. Deus não te chamou para olhar para trás, mas para avançar. Salmo 91, versículo 1, todo mundo junto. O que diz o texto, pessoal? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que diz a Bíblia? A sombra do Onipotente, o que ele fará? Descansará. Por que eu não tenho descanso? Por que eu não tenho paz? Por que eu estou desanimado, aflito? Porque você saiu do esconderijo do Altíssimo. Você não está habitando na presença de Deus. Analisa a sua vida, vê o que está errado, o que tem que ser tirado, volta correndo para o esconderijo, porque lá nada te atinge. Se os problemas estão te atingindo, as lutas estão te atingindo, o que você está enfrentando está te atingindo e querendo fazer você desistir, é porque tu não está no esconderijo. No esconderijo, nada me atinge e eu sempre estou renovado, porque no esconderijo eu tenho descanso. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.